Sequência do Placar Transamérica desta segunda-feira, chamando agora o professor Washington Silas de Graff. Ele vem respondendo aí a pergunta da Érica Andrade, que fala sobre a atuação do governo. O governo vem numa atuação muito grande e agora parece que foi aprovada, né, a redução e a suspensão dos contratos de trabalho. É isso, professor? Explica melhor essa história aí pra gente, professor. Olá, Moura! Olá, amigos ligados no Placar Transamérica, uma ótima tarde. Estamos aí iniciando mais uma semana, né, de paralisações devido ao coronavírus e realmente as medidas elas continuam saindo aí em relação à proteção das empresas, da saúde das empresas durante esse período de paralisação da pandemia do coronavírus. E na semana passada nós tivemos a aprovação da medida provisória número 936. O que é essa medida provisória? É que trata justamente da suspensão e da redução dos contratos de trabalho. Então, uma medida bastante polêmica, que causa aí bastante polêmica, mas ela foi aprovada. E como é que é essa medida provisória? As empresas elas poderão, durante esse período de paralisação aí do coronavírus, elas poderão suspender o contrato de trabalho de seus funcionários. Isso quer dizer o seguinte, elas podem suspender esse contrato de trabalho por até 2 meses. Então o funcionário fica em casa sem receber absolutamente nada, com o seu contrato de trabalho suspenso, simplesmente suspenso. Não é encerrado, ele está suspenso. E durante esses 2 meses, o que o funcionário vai receber? Ele vai receber um seguro-desemprego, tá? Agora, lembrando naturalmente que o seguro-desemprego, ele tem um limite máximo de R$ 1.813. Então, o que acontece? Para quem ganha até abaixo de 2 salários mínimos, vai praticamente manter o seu padrão de vida. Agora, quem ganha acima de 2 salários mínimos, vai ter uma redução significativa na sua renda. Então, sua renda passa a ser de apenas R$ 1.813. Isso na questão da suspensão do contrato de trabalho. Com a suspensão, também é gerada uma estabilidade no emprego. Então, quer dizer, a empresa não pode dispensar o funcionário e depois do encerramento dessa suspensão, o funcionário terá uma estabilidade de mais 2 meses também. Outra medida daí seria a redução do contrato de trabalho, que a redução ela pode ser de 25%, 50% e até 70% da carga horária e, consequentemente, 70% do salário da remuneração também. Então, a empresa pode fazer um acordo individual para quem ganha abaixo de R$ 3.135 e terá que fazer um acordo coletivo para quem ganha acima de R$ 3.135. E nesse acordo individual ou coletivo, então é feito esse acerto de que a pessoa terá a sua carga horária reduzida e, consequentemente, a sua remuneração reduzida. E aí isso aí será compensado através do seguro-desemprego também. Então, para quem tem uma redução de 25% na carga horária, vai ter uma redução de 25% no salário, que será coberto pelo seguro-desemprego também dentro das limitações do seguro-desemprego. Enfim, está aí a redução de carga horária e de salário e também da suspensão de contrato de trabalho, medidas essas que foram aprovadas através da medida provisória 936 na semana passada. Falta agora o governo regulamentar o funcionamento, como que tudo isso aqui vai funcionar. Enfim, são as medidas que estão sendo adotadas aí para a preservação das empresas nesse período de coronavírus. Mas na sequência a gente volta aqui no Placar Transamérica com mais informações da área da economia. Valeu, valeu. Sempre uma aula com o professor Washington Silas de Graff explicando sobre a questão da economia dos momentos que estamos vivendo. Por falar em profissionalismo, Washington Silas de Graff, professor de faculdade, professor de economia, vem dando uma aula aqui no Placar Transamérica. Você vai mandando a sua pergunta e o professor vai respondendo. E agora a pergunta vem do Eduardo Gabriel, lá do Pilarzinho, e ele está justamente trazendo aí, levantando uma questão com relação, professor, a seguinte, presta atenção aí, professor, sei que você está bem ligado também. E a pergunta do Eduardo Gabriel lá do Pilarzinho, ele quer querendo saber o seguinte, o que é este orçamento de guerra que está realmente sendo liberado, que tem que passar pela Câmara, pelo Senado, enfim, e está sendo aprovado para a presidência da República? Pois é, Moura, de retorno aqui no Placar Transamérica com mais informações aí da área da economia nessa época de coronavírus. E realmente existe a questão do orçamento que a gente falou aqui na semana passada, que o governo tem que seguir um orçamento, tá? Agora, com essa questão do coronavírus, o governo vai ter que abrir o caixa, gastar o que tem e o que não tem, para poder manter o país funcionando durante todo esse período aqui.
Em primeiro passo, para que o governo não caísse no crime da lei da responsabilidade fiscal, então foi solicitado junto ao Congresso o estado de calamidade pública. E o Congresso aprovou. Então, com a calamidade pública, o governo pode abrir o caixa, pode se endividar para fazer frente a todas as despesas que vai ter durante essa crise do coronavírus. Tá? Mas aí seria praticamente um cheque em branco dado para o governo para gastar o que quer e o que não quer. Aí o que acontece? Já a Câmara e o Senado, eles já estão votando uma PEC, que é a chamada PEC do orçamento de guerra. O que é essa PEC do orçamento de guerra? Então é desvincular o orçamento normal do governo, que seria para esse ano, com a sua estimativa do que iria receber, do que iria gastar e de qual déficit que teria, desvincular esse orçamento do orçamento que vai ser utilizado agora para combater os efeitos do coronavírus. Então agora o governo pode se endividar, pode usar todos os recursos, só que vai ter que fazer isso aí dentro de um outro orçamento, esse orçamento que daí também vai ter que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então é a chamada PEC do orçamento de guerra. Segue o orçamento normal do governo e ele vai ter que cumprir tudo aquilo que ele prometeu no ano passado, né, que iria fazer esse ano, vai ter que seguir normal esse orçamento, e agora esse outro orçamento ele vai ter que ser desvinculado do orçamento tradicional. Então vai ser feito um outro orçamento, todos os gastos, tudo que o governo fizer vai ser parte desse outro orçamento, que daí também terá a supervisão do Congresso Nacional. Enfim, são essas as informações na área da economia. Retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Está aí uma aula com o professor Washington Silas de Graff sobre a questão da economia, e o Brasil vem passando, portanto, por uma transformação muito grande, vem se reinventando, muitos países fazendo o mesmo, né? Então se faz necessário realmente o aprendizado e principalmente a pergunta ou as perguntas que estão chegando, as dúvidas que estão sendo esclarecidas também aqui no Placar Transamérica.